Por que é que a gente fala que quando falta atenção, falta praticamente tudo? Pare, respire e vamos conversar. Talvez você não perceba, mas quando te falta atenção, pode te faltar praticamente tudo. Basicamente, a vida se divide em ter desatenção e sofrer pela desatenção, ou ter atenção e foco e conseguir fazer mais, render mais, ser mais completo, mais feliz. Vamos entender isso melhor? Muito tempo atrás, aí mais de 10 anos atrás, esse livro falava das possibilidades da avalanche de informação que nós produzimos e como lidar com elas, como usar elas para o nosso bem. Porque realmente a quantidade de informações e tecnologia que a gente produz hoje é incrível. E esse livro, Big Data, falava de extrair volume, variedade, velocidade, valor de informação cotidiana para performar melhor. Só que produzimos mais, e produzimos mais, e produzimos muito mais. E isso é uma coisa boa, mas também é uma coisa que pode trazer um problema. Porque quando você não filtra informações, começa a não haver eficiência. Esse é um livro interessante, esse livro é do Norman Kestenbaum. Ele é um brasileiro, o nome não parece, mas ele é um brasileiro, em que ele fala: obrigado pela informação que você não me deu. Que ele fala da capacidade de você ter relevância, concisão, simplicidade na comunicação corporativa. Mas serve para todos os aspectos da vida, porque ele explica que a gente vive hoje uma coisa que a gente chama de economia da atenção. Já houve a economia do dinheiro, já houve a economia do tempo, agora a gente vive na economia da atenção. A coisa mais preciosa que existe é a atenção. Você conseguir 30 minutos de atenção, 5 minutos, 10 minutos da completa, plena e única atenção de alguém é bem difícil, inclusive da sua própria. E isso tem a ver, sim, com a quantidade de informações que a gente recebe. Para você ter uma ideia, em pouco mais de uma semana, um homem atual recebe mais informações novas do que um homem medieval recebia na vida toda. Um outro dado interessante: nas últimas 2 décadas, a cada ano, nós produzimos muito mais informações novas do que tudo que existia até então. No ano passado, a quantidade de informações que foi produzida é bem maior do que toda a quantidade de informações que a humanidade havia produzido até então. E isso vem acontecendo ano após ano, para você ter uma ideia de como a informação cresce exponencialmente. Um morador de grande cidade, por exemplo, se você colocar anúncios das redes sociais, anúncio que ele ouve em rádio, em TV, outdoors pela rua, folhetos que ele recebe aí no trânsito, plaquinhas que ele olhar, nomes de lojas, ele está exposto a algo entre 6 a 10 mil anúncios por dia. Ah, é exagerado. Tudo bem, quer falar da metade disso? Ok. Você quer falar de 1/4 disso? Ok. É muita informação, é muita coisa. Este livro de Thomas Friedman, chamado Obrigado pelo Atraso, ele é bastante interessante. Ele fala de como a gente precisa, às vezes, desacelerar. A gente, às vezes, precisa aprender a ser mais lento para se adaptar e saber selecionar e absorver adequadamente as informações. Nesse livro, ele mostra uma curva que foi concebida por Eric Thaler. Essa curva é bastante interessante porque você vê numa linha a produção de tecnologia. E como nós falamos, ela é exponencial. Lembra que eu disse que num ano a humanidade produz mais informação do que tinha produzido até então na sua história? Então, o crescimento da produção de informação e da disponibilidade de novas tecnologias era exponencial. Só que a capacidade humana não é exponencial. Então a gente está num momento em que nós estamos sendo, de certa forma, engolidos
por essa produção, essa avalanche de informações e tecnologia que a gente tem. E a gente precisa se organizar, se preparar, se retreinar de alguma forma para lidar com isso. Esta é uma antiga entrevista que eu dei, onde a gente falava de seleção das informações. Veja, uma entrevista que tem bastante tempo, mas é uma entrevista onde a gente conversava sobre, já naquela época, selecionar as informações que chegavam até você, porque as pessoas estavam ficando doentes pelo excesso de informações. Tem até um apelido da síndrome de excesso da informação, que não é uma condição médica oficial. Tem outros que falam no déficit de atenção de adulto, que também não é uma condição médica oficial, mas é como se um adulto tivesse um quadro semelhante ao déficit de atenção, simplesmente pela superposição às informações e por não saber lidar direito com isso. Porque a nossa composição genética e a nossa estrutura cerebral, ela é idêntica dos nossos tataravós. Ela é idêntica dos nossos antepassados de longínquos, de muito longe. Portanto, existe um limite humano para lidar com esse fluxo todo. E o que é que a gente faz a partir daí? A gente pode fazer algumas coisas, como, por exemplo, selecionar o que você lê, o que você vê, o que você ouve. Você precisa diferenciar o que é essencial, o que é útil ou o que é curiosidade. Essencial é aquilo que você precisa para viver, para exercer, por exemplo, sua profissão, para não sair de casa numa cidade que está alagada. Útil são informações que vão repercutir efetivamente para você, vão melhorar sua vida, melhorar sua eficiência. E o terceiro ponto é o que é curiosidade, coisas que você quer saber. E o seu tempo precisa dar muito mais prioridade ao que é o essencial, uma boa priorização ao que é útil e muito pouco ao que é só curiosidade. Ou então você pode começar a estressar muito por conta do excesso de informação. Uma outra coisa é fazer pausas. Nós não fazemos pausas. Nós temos um problema interessante. Nós somos hiperacelerados e também somos interrompidos. Tanto os colegas nos interrompem, no lugar que a gente trabalha, ou as pessoas que convivem com a gente nos interrompem muito, quanto a gente tem uma avalanche de informação. Então você tem dois problemas aí, olha só. Você tem o excesso de informações, que a gente está falando até agora muito, e o fato de que para você focar muito numa coisa, tá inteiramente focado, você precisa aí de algo entre 10 e 20 minutos para estar num foco completo, no pleno rendimento daquela tarefa intelectual que você está fazendo. E geralmente, por exemplo, um trabalho mostrou que no meio da tecnologia da informação, alguém interrompe alguém e corta seu raciocínio a cada 11 minutos. O que significa que não dá nem tempo de você focar completamente nisso aí. As pessoas te interrompendo, o celular te interrompendo, tudo te interrompendo, os alarmes, os avisos, as notificações, impedem com que você foque e isso te gera um cansaço mental maior. Isso associado à falta de pausas pode ser muito ruim para a tua saúde. Pausas são salvadoras. Você precisa saber pausar e fazer pausas psicofísicas, onde o corpo descansa, a mente descansa também. Além da seleção e das pausas mágicas, a gente sempre sugere a meditação. Um método fantástico com inúmeros benefícios. Ela pode te ajudar a relaxar, melhora a sua atenção, te ajuda a dormir melhor, te dá uma desligada por alguns minutos, e isso é um enorme descanso, que a literatura de língua inglesa chama de deep rest, descanso profundo. E esse descanso profundo pode te ajudar demais. Nesse contexto todo, por onde a gente começa? Sendo muito simples. Ao invés de olhar só para fora, para raciocínio, informação, novas tecnologias, precisamos também olhar para dentro, olhar para nós, olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo lá dentro. Mas isso exige uma técnica. A atenção, assunto que a gente está falando hoje, é um grande predicado humano. Inclusive, parece que pelos estudos cerebrais de nossos antepassados, o neandertal teria sido
o primeiro hominídeo aí que teria conseguido meditar. Ele teria conseguido, se ele quisesse, fosse ensinado talvez a meditar. Sabe por quê? Porque ele já tinha as vias atencionais, vias da atenção minimamente desenvolvidas para isso. Então talvez ele conseguisse. E o que a gente precisou então? A gente precisou de vias atencionais mais sofisticadas e de uma mínima condição de segurança. Eu tenho um outro vídeo onde eu falo da importância do ambiente para meditar, em que eu falo dessa mínima condição de segurança. Portanto, alguma vez, algum dia na nossa história humana, nossos antepassados se sentiram seguros, tinham as costas protegidas pelas pedras de uma caverna, das paredes de uma caverna, na sua frente talvez tivesse uma fogueira, porque tinham descoberto o fogo, protegia ele de outros perigos, porque o fogo afastava as feras, e já tinha vias atencionais mínimas para que ele pudesse focar, olhar para dentro dele e experienciar aí os primeiros estados de relaxamento profundo que provavelmente a humanidade experienciou. Eles criaram muitos rituais, sabe, a partir daí, que passaram pelos tempos, passaram aí pelas tribos, passaram por civilizações, rituais que eram rituais de ensimesmamento, de ficar em si mesmo, de olhar para dentro, de introspecção, e que foram perdidos com o tempo. Tem um livro do Byung-Chul Han que fala sobre isso, a perda do ritual. E a perda do ritual, na verdade, é a perda desses exercícios e dessas situações que nos levam para dentro e que desenvolvem a nossa atenção. Por que eu estou falando tanto de atenção? Porque, como dizia William James, onde está a sua atenção? Está a sua realidade. Em que você pensa? Em que você olha? Por exemplo, uma mulher que quer ficar grávida, ela vai sair na rua e só vai enxergar mulher grávida. Ela não vai conseguir ver mais nada. Parece que o mundo se encheu de grávidas, mas o mundo tem o mesmo percentual de mulheres grávidas que tinha antes. É que a realidade dela mudou, porque a atenção dela mudou. Ou um homem quer ter um Fusca. Ele quer muito ter um Fusca. Ele vai sair na rua. O que ele vai enxergar? Fusca. Parece que quase todo mundo tem um Fusca, porque a atenção dele vai estar voltada para achar Fuscas. E a realidade dele está aí. Isso é o que é a nossa vida. O que você olha, o que você vê é a sua realidade. Se você olha um céu e esse céu está lindo, é porque você deu atenção a ele. Às vezes eu coloco nas minhas redes sociais, você já olhou o céu hoje? Sabe por quê? Porque o céu é a coisa maior que tem, não tem nada maior do que o céu, não tem nada mais gigantesco do que o céu. Então o seu primeiro teste de atenção é, você olhou para o céu? Porque se alguém te perguntar como é que está o céu hoje, e você não souber dizer como é que está a maior coisa que existe, a coisa mais grandiosa que tem, você tem aí um problema de atenção para trabalhar. Um céu bonito, um pôr do sol, um nascer do sol, ou andar na rua e ver uma flor bonita, uma borboleta, um beija-flor, uma planta diferente. Tem tanta coisa que a gente perde por falta de atenção. É impressionante. Essas fotos, por exemplo, que eu estou mostrando, são fotos de viagens. E às vezes quem viaja comigo reclama que eu não gosto muito de tirar foto. Realmente é verdade, porque eu gosto de ficar olhando para as coisas. Eu demorei tanto a aprender isso, que eu hoje quero curtir isso, eu quero viver isso. Viver a minha possibilidade de dar atenção às pequenas coisas. E aí você percebe detalhes. Em vez de você ficar pensando, que chique, eu estou aqui nesse outro país, nessa outra cidade, olha, eu tenho que chegar naquele monumento que é famoso para assim, ticar assim que eu vi e mostrar numa foto que eu vi, e você vai perdendo às vezes com isso um monte de detalhes lindos que estão ali, do seu lado, e você vai perdendo tudo. Tolstói tinha uma frase que dizia que há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. E é verdade. Por que a pessoa passou por um lindo bosque e só conseguiu enxergar ali lenha para a fogueira? Porque na fogueira estava o seu pensamento.
na fogueira estava a sua atenção. Lembra? Onde está a sua atenção, está a sua realidade. Ele não estava no bosque. Ele não estava ali. A vida estava no bosque, mas essa pessoa não estava viva. Por quê? Porque a atenção é vida. É o começo da vida. A vida começa na atenção. E isso não é só uma questão de opinião. Já existem artigos hoje que mostram isso. Artigos científicos, artigos acadêmicos, que mostram, por exemplo, que a mente tende a ficar vagando, a ficar se dispersando de acordo com o tempo de tarefa. Ou seja, à medida que você dá uma tarefa desafiadora para a pessoa, a mente cansa e fica dispersando. E quanto mais a pessoa fica vagando com a mente, mais a pessoa é dispersa, tem poucos recursos atencionais, mais ela vai ter dificuldade com a tarefa. E o que é mais interessante, quanto menos uma mente ficar vagando, melhor é o tempo, ou seja, o tempo é mais curto, e maior é a qualidade da performance dela numa tarefa. Significa que para você escrever um texto, se a sua mente está vagando menos, você talvez escreva mais rápido. E muito provavelmente vai escrever melhor. Porque é uma relação direta entre a qualidade de funcionamento da sua mente e a capacidade atencional que ela tem. Outra coisa, que não é só uma questão de performance, também é uma questão de felicidade. Também é uma questão de, digamos assim, bem-estar. Eu prefiro o termo bem-estar. Tem um trabalho muito interessante que saiu na Science, um trabalho de Killingsworth e Gilbert, que fala A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Uma mente que fica vagando é uma mente infeliz. Eles mostraram nesse trabalho que existe uma correlação entre quanto mais uma mente vaga, menores os índices de bem-estar, menores os scores relacionados à felicidade. Ou seja, a atenção, ela é vida, ela é presença, ela é performance, ela é felicidade. Porque uma pessoa que não está ali, que não está fazendo o que está fazendo, ela perde performance, perde presença e ela é mais infeliz também. No trabalho, você tem uma pessoa focada no que está fazendo, a outra está ali pensando numa praia, a outra está pensando num filme ou num desenho, queria ser ali um super-herói, alguma coisa parecida. Esta pessoa que está mais focada na própria coisa que ela está fazendo, ela está num estado de bem-estar maior. E o que é interessante é que quando essas pessoas vão para uma atividade de lazer, ela às vezes não aproveita o lazer, porque ela é tão dispersiva que ela está num local lindo e está pensando em outras coisas, em outros sonhos, em outros projetos, ou em coisas que preocupam. Tem até uma imagem típica de uma pessoa e um cachorrinho sentado no banco, em que o cenário é lindo e que a pessoa está ali, não está vendo o cenário porque tem 1000 outras coisas passando na cabeça dela. E o cachorrinho não. O cachorrinho está vendo exatamente o cenário onde eles estão. Ele está num estado de bem-estar maior do que aquela pessoa sentada no banco, quase certamente. Então, existe aí uma questão relacionada à nossa capacidade de lidar melhor com a vida, viver mais plenamente e ter o maior bem-estar. E o mais legal de tudo é que isso é treinável. Eu sou desatento, eu não tenho muita atenção, a atenção não é o meu forte. O mais legal é que isso é treinável. E isso pode ser uma coisa muito boa. Se todo mundo treinasse a atenção, o mundo poderia mudar. Tem até um livro de Alan Wallace chamado A Revolução da Atenção, em que ele diz que a atenção é a chave que torna possível o acesso à nossa mudança pessoal, e a boa nova é que a atenção pode ser treinada. A chave que torna possível a nossa mudança pessoal. A chave que torna possível o acesso à nossa mudança pessoal. É o que diz Alan Wallace. Olha que legal. Treinando a atenção, nós vamos trazer muitos benefícios para nós mesmos e, com o tempo, para as pessoas que convivem conosco. E, com o tempo, para o mundo também. A meditação entra muito, muito bem nessa história.
Porque toda vez que você vê charts, né, você vê figuras falando de benefícios da meditação, artigos de internet falando de benefícios da meditação, artigos acadêmicos, científicos falando de benefícios da meditação, sempre você vai ver ali um tópicozinho onde tem a atenção, onde fala alguma coisa de melhora do foco, melhora da atenção, aumento da atenção. E o que é mais interessante, é um dos primeiros efeitos. Com umas 2 semanas, até você já percebe. Com umas 4, 6 semanas, as pessoas começam a perceber. Basta você aprender direito, é claro, e praticar regularmente. Mas a meditação pode ser um excelente elemento nesta revolução da atenção, na qual fala Alan Wallace. Mas por onde começa essa revolução da atenção? Qual é o caminho para parar esse furacão que as nossas mentes viraram? Nossas mentes viraram verdadeiros furacões de produções de pensamento, sendo alimentados por um excesso de informação e pela nossa falta de atenção. Como é que a gente faz? A primeira coisa é: não tente parar o furacão. Você vai ter que fazer uma força mental maior ainda. Acelerar sua mente ainda mais. Exigir ainda mais dela. Forçar a mente de uma forma equivocada, tentando parar o furacão. O exercício que a gente faz, que de certa forma exige um pouco da mente, força um pouco da mente, mas o exercício que a gente faz é ir para o centro do furacão. É o primeiro passo. O furacão depois pode até se acalmar, mas essa não é a nossa conversa de hoje, tá bom? A conversa de hoje é: vá para o centro do furacão. É preciso uma técnica que te coloque no centro. Todo furacão tem um olho, um centro onde os ventos são mais calmos. E você pode sim aprender uma técnica meditativa. E o primeiro ponto é deixar a sua atenção de forma que você perceba ali o centro do furacão. A partir dali, as suas vias atencionais começam a ser trabalhadas. E pode começar aí a sua própria revolução da atenção. Lembra disso. Quando falta atenção, também falta presença, também falta energia, também falta performance, também falta bem-estar. Quando falta atenção, também falta vida. Quer estar vivo? Esteja atento. A atenção é parte fundamental, inegociável da vida. Estar vivo é estar atento. Estar atento é viver de verdade. No caminho meditativo, você vai chegar aí. Você pode chegar aí. Com uma técnica adequada, caminhando para o centro do furacão, aprendendo a se centrar. Fulano é centrado, tem centramento. Ele está no centro do furacão dele. O furacão dele ainda existe, mas ele aprendeu a encontrar o centro. Com isso, você vai ter uma melhora da atenção. Suas vias atencionais vão estar mais treinadas. Isso te traz, como eu já falei, centramento, presença, performance, bem-estar. E depois, com o tempo, você muda como pessoa. Aquilo que é tecnicamente chamado de mudança de traço da personalidade. Que se falava nas antigas tradições de uma nova consciência. Você também muda, mas isso é uma coisa que vem depois. Tudo acontece como uma cascata de dominó, em câmera bem lenta. O que você tem que fazer para chegar lá é simplesmente meditar. Simplesmente medite. Então, a minha pergunta para você é: vamos começar a meditar? Vamos começar hoje mesmo? Vamos começar hoje sua meditação, sua revolução da atenção? Esse é o meu conselho, essa é a minha dica. E são os meus votos que você conquiste esta abençoada atenção, que vai te trazer muito mais vida. Gostou desse vídeo? Clica no botão do like, clica no botãozinho para se inscrever no canal,
no sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos e manda esse vídeo, conta para os seus amigos, conversa sobre esse assunto, encaminha ele, compartilha com quem também merece uma nova vida, com quem também merece uma revolução da atenção. Foi muito legal conversar contigo. Um abraço e muita saúde para você.